Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 14 a 26. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é dia 28 de agosto de 2023, é uma segunda-feira. Segundou, pois é. Segundo dia dessa semana que está só começando. Hoje é aniversário do Marcelo, meu amigo, o pai do Leon. Pois é, que já está grandão. Eu conheci na barriga. Oh, Deus. Marcelo, que Deus continue te abençoando, meu amigo. Deus continue te honrando e falando aí ao teu coração e abençoando o Leon, abençoando toda a tua família, tá bom? E você aí, ó, cujo nome eu não falei, minha irmã que completa mais um ano de vida hoje. Deus te abençoe de uma forma muito especial. Meu irmão também, que hoje completa mais um ano de vida. E vou aproveitar, você que completa aí mais um ano de casamento, Deus te abençoe. Mais um ano de trabalho, Deus te abençoe. Mais um ano de faculdade, Deus te abençoe, né? Agosto, como eu falei, né, no início de agosto, que agosto é um mês muito feliz, assim, para mim, é um mês de realizações, né? Eu entrei no estado, comecei a dar aula, entrei na PUC, ali no mestrado, na pós-graduação. Agosto, entrei para dar aula também no mestrado, não, no doutorado, teologia. Entrei para dar aula no Instituto Metodista Bennett, saiu. Então, que hoje, e aí nós estamos vencendo o mês de agosto, hoje já é dia 28, hein? Então, Deus nos abençoe nessa manhã, com renovação de forças. Mas os que esperam no Senhor, Isaías capítulo 40, versículo 31, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Fala comigo.
correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus nos abençoe nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Você que completa mais um ano de vida, mais um dia de vida, mais um ano de trabalho, um ano de casamento, um ano de algo especial que aconteceu na tua vida. Deus nos abençoe nessa manhã com fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Deus te abençoe e nos abençoe com alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Deus nos abençoe com gratidão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus nos abençoe, meu irmão e minha irmã, com a sua companhia e a sua vitória. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós? Isso! Quem será contra nós? Ele não poupou seu próprio filho, aleluia! Deus nos abençoe nessa manhã com a sua provisão e a sua tranquilidade. Salmo 23, versículos 1 e 2, fala comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Deus nos abençoe, meu irmão e minha irmã, nessa manhã com a sua novidade. Isaías capítulo 43, versículo 19. O Senhor diz para nós: eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que ponho um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. É isso aí, meu irmão e minha irmã. Ele põe um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Ele faz com que o Negueb, o sul de Israel, onde é deserto, receba as torrentes de água, né? Coisa maravilhosa. Vamos lá. Deus nos abençoe, meu irmão e minha irmã, nessa manhã com a sua luz. O próprio Jesus, de novo, lhes falou dizendo, João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Que essa luz te ilumine, que essa luz te aqueça, que essa luz te faça tomar as decisões certas, ter as atitudes certas nessa semana que está só começando, tá bom? E a meditação de hoje é do nosso irmão Peter, lá da Flórida, nos Estados Unidos. O título é Dado como Certo. E a epígrafe, Romanos capítulo 12, versículo 5. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Essa visão do apóstolo Paulo, né, é algo sensacional. Essa analogia, essa comparação que ele faz, essa figura de linguagem, né, do corpo de Cristo como o corpo humano, né, onde Cristo é o cabeça, né, e o cabeça, a cabeça, né, e cada um de nós somos membros desse corpo. Então isso está em Romanos, capítulo 12, e isso está em 1 Coríntios, capítulo 12 também, que é o corte aí que o Peter fez para a gente nessa manhã de meditação. E o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, vai falar primeiro sobre os dons espirituais, ou seja, cada um de nós temos um ou mais dons espirituais, só que esses dons espirituais, eles são dados por Deus
para que nós possamos fazer parte desse corpo, edificando esse corpo, né? Fazendo com que esse corpo seja saudável. E aí os nossos dons servem para isso, para glorificar a Deus e para auxiliar os nossos irmãos e irmãs, né? Para edificar esse corpo, para dar saúde cada vez mais a esse corpo. É por isso que ele começa falando dos dons espirituais, depois ele vai entrar nessa questão do corpo, né? Nessa analogia do corpo, e no capítulo 13 de 1 Coríntios ele vai falar do amor como um dom supremo. É preciso haver amor para que esse corpo seja plenamente saudável, né? Coisa linda a forma como o apóstolo Paulo aqui arrumou, né, os capítulos na primeira carta aos Coríntios. E aí ele vai dizer, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Esses são os 2 versículos anteriores à leitura que a gente fez. Então, o corpo é um, tem muitos membros. O corpo de Cristo é um, tem muitos membros que foram batizados em um só Espírito e em um só corpo. Coisa linda, né? Não importa quem sejamos, mas nós estamos neste corpo. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E o Espírito aqui está com letra maiúscula, é o Espírito Santo que habita em nós. Porque também o corpo não é um só membro, foi aqui que eu comecei a leitura, mas muitos. E aí vem a coisa, né? Se o pé de céu não sou do corpo, não vai ser do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, não vai ser do corpo? Claro que não, né? Deus dispôs os membros, verso 18, colocando cada um deles no corpo como ele quis. É muito interessante isso. Um dia eu ouvi, né? Nós temos uma boca e 2 ouvidos, né? E também aí 2 olhos. Ou seja, nós temos que falar pelo menos a metade do que temos que ouvir e observar, né? Então, temos 2 mãos, 2 braços e mãos, 2 pernas e pés, então precisamos agir e caminhar pelo menos o dobro do que nós falamos, né? Então, com a nossa boca. Então, meu irmão e minha irmã, que a gente possa aplicar os nossos dons, né, para que esse corpo seja saudável. É isso que está vindo muito forte no meu coração nessa manhã. Há muitos membros, mas um só corpo. Eu preciso entender que o meu irmão é membro desse corpo também. E assim como eu cuido de mim, eu preciso cuidar do meu irmão. Os casados, né, a sua esposa, o seu marido, são membros desse corpo também. Então, assim como você cuida de você com todo carinho, né, você cuida de você. Hoje em dia está muito essa coisa do autocuidado, né? E muitas vezes, no fundo, esse autocuidado tem uma pontinha de egoísmo lá. O autocuidado, né? Eu tenho esse autocuidado e eu preciso cuidar do outro também, né? Que é minha família, que é meu próximo. Isso é muito importante, meu irmão e minha irmã, né? Cuidar dos filhos, cuidar dos primos, dos tios, né? Cuidar da mãe, do pai, dos irmãos, né? Dentro da família. É muito importante isso. E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim: os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos
muito maior honra. A gente precisa pensar nisso, né? É a experiência que o Peter vai falar, então para não chover no molhado, eu vou deixar ele falar a experiência que teve. E aí é interessante o versículo 24. Contudo, Deus coordenou o corpo, né? Deus arrumou o corpo, Deus dispôs o corpo, né? Concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. É claro que Paulo aqui já está nessa analogia falando do corpo de Cristo. O versículo 27 vai começar assim: ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Ou seja, eu falei em sentido figurado, mas agora eu estou sendo muito claro. Vocês são o corpo de Cristo e individualmente os membros desse corpo. Que eu faça aquilo que eu preciso fazer, você faça aquilo que você precisa fazer para que esse corpo de Cristo seja cada vez mais saudável, né? Coisa maravilhosa na presença do Senhor. Vamos lá, a meditação do Peter. Costumo dar valor ao meu dedinho do pé, mas não faz muito tempo tive uma revelação sobre o valor desse dedo do pé quando ele encontrou a perna da mesa da minha cozinha. Pois é, primeiro ouvi um estalo, depois senti uma dor que me obrigou a sentar por alguns minutos até que minha cabeça clareasse. Naquele momento, nenhuma outra parte do meu corpo importava. Tudo que eu conseguia focar era no meu dedo do pé. Aquele dedo quebrado afetou todas as outras partes do meu corpo por semanas. Minha caminhada matinal mudou para um mancar matinal até a cafeteira. Troquei meu assento regular na frente da igreja pelo mais próximo da porta. Até calçar e tirar os sapatos era uma tarefa delicada. Comecei a valorizar coisas que até então passavam despercebidas. Ah, como é importante a experiência. Sou eu que estou falando agora. Voltando ao Peter. O mesmo às vezes acontece com o corpo de Cristo. Talvez existam membros de nossa igreja ou até mesmo de nossa família que não valorizamos. Talvez tenhamos negligenciado o valor de alguém porque nos concentramos demais em nós mesmos. Mas Jesus percebe e valoriza cada membro de seu corpo. Afinal, Jesus amou tanto cada um de nós que deu a sua vida pela nossa. É isso, meu irmão e minha irmã. Ele valoriza tanto você, ele te ama tanto, que ele deu a sua vida pela tua. A vida dele pela tua. Vamos orar com o Peter? Deus Pai, ajuda-nos a ver e apreciar os outros da maneira que Jesus fez, para que possamos mostrar o teu amor ao mundo. Em nome de Jesus, amém. Pensamento para hoje: cada pessoa é importante no corpo de Cristo. Você, minha irmã, você, meu irmão, é isso aí. Oremos por alguém que tenhamos subestimado. Pai, nessa manhã, em primeiro lugar, nós pedimos perdão por termos subestimado essa pessoa ou essas pessoas, Senhor. E agora nós oramos por elas. Ah, Deus,
Abençoa, Senhor, enche da tua bondade, da tua paz, do teu amor, Senhor, e dos dons essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos isso, é a oração sincera do nosso coração. E te pedimos também e te agradecemos pela vida dos nossos aniversariantes de hoje, Marcelo, cada um, Senhor, e cada uma, Pai, a quem chega aí a minha voz, Pai, abençoa nesse 28 de agosto com toda a sorte de bênçãos. Aniversário natalício, aniversário de casamento, aniversário de trabalho, aniversário de faculdade, aniversário de escola, sei lá, Senhor. Aniversário de amizade, aniversário de noivado, de namoro. Abençoa, Pai. Abençoa, Senhor. Aniversário de nova vida. Oh, Deus. Aniversário de nova vida contigo. Aniversário de batismo. Oh, Deus. Abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Excelente segunda-feira, excelente dia 28 de agosto. Deus te abençoe. Daqui a pouco, se Deus quiser, estou indo para Saquarema. Esteja orando aí por mim, orando pelo meu irmão, que se Deus quiser terá alta nessa próxima sexta-feira. Essa semana, Deus aí, ó Pai, que o Senhor traga meu irmão em paz, em segurança, se assim for da tua vontade. Ele está sendo bem cuidado, ele está sendo muito bem cuidado, tá bom? Deus abençoe. Beijão no teu coração. E se você também, eu quero acabar, mas o Senhor não está permitindo. Se você também tem alguém aí na família que esteja no hospital enfrentando enfermidade, estamos orando aqui, tá bom? Que o Senhor abençoe, que o Senhor realize milagre. Em nome de Jesus. Beijão. Amém.